Oi, arteiras! Hoje é uma aula extra do nosso desafio de outubro para eu explicar um pouquinho mais detalhado para vocês como que faz essa parte aqui com os aumentos, tá? Para vocês conseguirem juntar as duas fileiras de squares que a gente tem montado aí da segunda aula, tá? Vocês me mandaram algumas dúvidas lá no Instagram, inclusive o Instagram tá aqui embaixo, tá? Se você quiser lá me seguir, lá eu tiro todas as dúvidas de vocês. Mas teve uma dúvida que foi geral, que é como fazer os aumentos aqui, tá? E em qual das carreiras fazer e quanto que eu tenho que aumentar. Então, vamos lá. Então, primeiro, essa daqui é o meu esboço, tá? Aqui vai ser o meu cos da cintura. Aqui a primeira fileira, a segunda fileira. Falta eu juntar aqui a minha terceira fileira, que é essa daqui. E depois a quarta lá embaixo, tá? Falta duas fileiras aqui para eu juntar. Então, vamos lá. Depois que você fez as 4 fileiras assim, em circular, tá? Da segunda aula, esse daqui foi o deverzinho de casa da segunda aula. Você fazer essas fileiras de squares aqui, juntando os seus squares nos tamanhos de cada fileira que você precisa do lado daí pra tua saia, tá? Então, agora, você vai fazer, como eu fiz aqui, ó, uma carreira de ponto alto fechadinho na volta de cima e na volta de baixo, em toda a circunferência dos teus squares aqui, tá? Você vai fazer uma voltinha só de acabamento para ficar mais bonitinho aqui e pra gente conseguir costurar, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu costurei, ó. Aqui é a primeira carreirinha, que é essa daqui, depois do square, a primeira carreirinha. E aqui foram as carreiras que eu fiz de aumento. E aqui eu fiz a minha costura, tá? Pra juntar uma fileira de square na outra, tá? Então, essa daqui é o que a gente vai fazer hoje. Então, beleza, você vai pegar as tuas 4 fileiras de squares e você vai fazer as duas carreiras, uma em cima e uma embaixo de pontos altos, tá? Vai fazer toda a circunferência e agora você vai pegar as 4 fileiras e você vai montar no tamanho que você quer. Aqui é a menorzinha, a média, a outra média e a maior. Vai montar aqui, tá? E você vai juntar a sequência da menorzinha pra segunda, pra terceira e pra quarta. Então, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz a minha primeira carreira lá nos squares, tá? E aqui agora eu precisava fazer mais essas fileiras aqui pra juntar com a minha outra fileira de square, né? Então, aqui a gente vai contar a quantidade de pontos que ficou nessa circunferência total aqui, do menorzinho. E a gente vai contar também a quantidade de pontos que ficou aqui na próxima fileira que a gente vai montar, tá? Então, uma fileira, a próxima fileira, as duas em sequência que a gente quer. Você vai contar a quantidade de pontos que ficou nessa circunferência total e vai contar a quantidade de pontos que ficou nessa circunferência total. Como em cada fileira a gente aumenta um square, aqui vai ter mais quantidade de pontos do que aqui, né? Então, essa diferença de pontos entre aqui, que é maior, e aqui, que é menor, é a quantidade de pontos que você vai ter que aumentar aqui. Por quê? Porque aqui, ó, a gente precisa fazer esse formato aqui. Então, ele precisa sair dessa quantidade de pontos para chegar nessa quantidade de pontos. Gradativo, para fazer esse formatinho aqui, tá? Então, a quantidade de pontos do maior menos a quantidade de pontos do menor vai dar a quantidade de aumentos que você precisa fazer, tá? E agora, como é que a gente vai fazer os aumentos? Aqui eu mostrei pra vocês, ó, deixei até com os aumentos que eu fiz aqui, tudo isso daqui é aumento, tá? Vocês vão notar que eu fiz aumento em 3 carreiras só. Nessa primeira carreira aqui, nessa mais ou menos no meio, eu fiz aumento. E na última carreira, antes de juntar com a próxima de squares, eu também fiz aumento. Então, você vai fazer esse cálculo aqui para você ver a quantidade de pontos que você precisa aumentar para chegar nessa quantidade de pontos aqui, tá? Então, você precisa ver a quantidade de pontos que você precisa. Conta aqui e conta aqui. Essa diferença é a quantidade de pontos que você precisa aumentar. Esses aumentos, vamos supor, preciso de 27 aumentos no total, né? Você vai fazer 9 aumentos nessa, 9 aumentos nessa e 9 aumentos nessa. Aleatórios, tá? Tá vendo aqui que é tudo aleatório. Você faz um aumento, deixa um espacinho, mais um aumento.
dá mais um espacinho, faz mais um aumento e vai fazendo aleatório, tá? Nessas 3 carreiras aqui, tá? Então, você vai fazer 3 fileiras aqui de cores, então, em uma dessas carreiras de cada cor, você pode fazer um aumento, tá? Ou se você quiser um pouquinho mais curta, você vai fazer só 2, você aumenta nessas carreiras aqui. Você pode aumentar na primeira, na do meio e na última, entendeu? Escolhe 3 carreiras que você vai fazer os aumentos. As outras carreiras você vai seguir normalmente sem aumentar nada, tá? Só segue normal sem aumentar. Chegando na que você quer aumentar, você faz mais a quantidade de aumentos. Ah, eu preciso aumentar 30 pontos. 10 aumentos nessa, 10 aumentos nessa e 10 aumentos nessa. Finalizou todas as carreiras. Aqui eu tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras aqui, mais uma de acabamento aqui, mais uma de acabamento aqui. Então, vou fazer as de acabamento mais 8. Se você não quiser fazer tão comprida, você pode fazer menos carreiras, tá? Você só tem que dividir esses aumentos aqui em 3 carreiras que você fizer, tá bom? Então, chegando aqui, finalizei minhas carreiras, finalizei meus aumentos todos. Deu certinho? Beleza. Agora, você vai conferir. Você vai contar aqui de novo quantos pontos tem nessa circunferência toda dessa carreira aqui, da fileira de square próxima que você quer juntar. E você vai contar a quantidade de pontos que teve nessa última carreira que você acabou de fazer aqui. Tem que fechar a mesma quantidade de pontos, porque senão não fecha aqui a costura, ela vai ficar torta, tá? Então, tem que fechar pontinho com pontinho, tá? Pra costura ficar reta. Uma dica super importante que eu dou pra vocês. Essas carreiras aqui, elas não podem ficar com ponto solto, tá? Elas têm que ficar na mesma tensão dos squares, tá? Ou um pouquinho mais firme até. Então, você pode firmar bem o teu ponto, ou se você não conseguir firmar o teu ponto, você diminui o número de agulha, tá? A gente tá usando a 2,5, usa uma 2 para fazer aqui, se você não consegue firmar mais o teu ponto. Senão, você só firma o teu ponto para deixar ele bem firminho e bem parelhinho aqui, tá? Senão, você vai fazer menos aumentos e ele já vai ficar maior. Então, ele tem que ficar retinho, tá? Ele tem que ficar simétrico aqui e ele tem que dar certinho a quantidade de pontos e mais ou menos o tamanho aqui que precisa, tá? Então, era isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida nessa parte da montagem, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou responder todo mundo. E já me segue no Instagram, arteira.linhas, que lá eu tô respondendo todas as dúvidas de vocês também. A nossa próxima aula vai ser a última, na próxima segunda-feira, 4ª aula, pra gente finalizar a nossa saia. Coisa mais linda, gente. Ela tá ficando maravilhosa. Olha só essa montagem aqui. Ela tá ficando linda. E na 4ª aula, que vai ser segunda-feira, a gente vai fazer o cos e vai fazer o barrado, tá? Então, durante essa semana, vocês precisam juntar essas fileiras de squares nesse formatinho aqui que eu mostrei pra vocês, tá? E já comenta aqui embaixo se agora ficou mais claro pra você conseguir fazer essa tua terceira etapa aqui bem tranquila, tá? E se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui, lá no direct do Instagram ou no WhatsApp também, que eu tiro todas as suas dúvidas, tá? O importante é todo mundo conseguir fazer a sua saia e ter mais uma peça incrível no seu guarda-roupa com os nossos desafios.